Amém? A igreja está atenta? Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Vira para o seu irmão, olha bem para ele e diz assim: igreja, como estão as suas obras? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vira para o irmão e diz: igreja, você está atento? Verso 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podei-vos assentar, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele está aqui neste lugar, amém? O título da mensagem de hoje é assim: estás morto? Não, estou vivo. Vira para o seu irmão e diz assim: estás morto? Mas diga forte: estás morto? Não! Eu estou vivo, pela palavra que diz que nós estamos cheios da presença e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Queridos, aqui vemos uma carta que foi escrita para uma igreja. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Todos. Naquela época o Senhor Deus foi dado uma revelação a João. E quando ele estava lá na ilha de Patmos, ele começou a escrever 7 cartas para as 7 igrejas localizadas na Ásia Menor, naquele continente. E uma dessas cartas foi para esta igreja situada na Ásia Menor, a igreja de Sardes. Quem sabe o que significa o nome Sardes? Levanta a mão. Cadê os crentes de Bereia? Sardes significa príncipe de gozo. Vira para o seu irmão e diz aí: e aí, príncipe? E aí, princesa? Você tem gozado das bem-aventuranças de Deus? Queridos, você tem se apropriado daquilo que Deus tem para você? Então, queridos, o verso 1 fala nessa revelação que o anjo da igreja escreveu e que ele diz que tem 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo de Deus representado, para as 7 estrelas que são os líderes daquela igreja. Como nós aqui, Igreja Tabernáculo de Adoração, temos os nossos líderes, aquela igreja também tinha, e Deus deu uma revelação para aquela igreja. E o Espírito Santo de Deus começou a falar para aquela igreja, e Deus estava falando para ela assim, como está falando para mim e para você
hoje, para você que está sentada aí, mulher, para você que está sentada aí, homem, para você que é pré-adolescente, para você que é jovem, para você que é ancião, o Senhor está dizendo: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, igreja. Sabe que eu te conheço? Sabe você, filho? Eu conheço você. Eu te conheço quando você está sozinho dentro do seu quarto. Eu te conheço quando você está lá sozinho com o seu celular durante as altas madrugadas. Eu te conheço. Eu conheço quando você está lá sozinho na sala assistindo televisão sem sua esposa, sem seu esposo. Eu conheço você. Não adianta você, igreja, esconder de mim o seu pecado. Não adianta você esconder de mim, porque eu te conheço. Eu sou aquele que vê. Eu sou o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Eu sou onisciente, onipotente, onipresente. Eu te conheço onde você estiver, pisar a planta dos seus pés. Eu te conheço. Aleluia. E sabe, queridos, eu como pai vejo tudo. Aquilo que as pessoas não vê, eu vejo. E Deus estava falando para aquela igreja que conhece ela todos os tempos, e o Senhor está falando conosco. Não adianta a gente tentar ludibriar a Deus, sabia? Às vezes quando nós estamos, queridos, frios espiritualmente, nós tentamos enganar o Senhor, mas não tem como enganar Ele. Sabe por quê? Porque Ele tem os olhos como chamas de fogo. Ele brilha reluzente. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Você pode esconder do seu líder, como aquela igreja tentou esconder dos seus pastores. Você pode esconder. Ô, gente, cadê a água aqui, hein, crente? Você pode esconder, queridos, da sua mãe o pecado, do seu pai, do seu esposo, do seu filho. O filho pré-adolescente pode esconder da mãe quando está sozinho no celular, lá no banheiro, lá no quarto. Ri não, crente, que eu já vi um crente rindo lá. Mas de Deus não se esconde nada, porque Ele tudo vê, Ele tudo conhece. Amém? Eu preciso de água, gente. Mas aquela igreja, queridos, estava passando por um período muito ruim. Aquela igreja, ela estava aparentemente viva. Quem aqui gosta de uma igreja avivada ou viva? Levanta a mão. É tão bom, né, queridos, quando a gente entra por esse mesuzar, como, né, diz o nosso bispo, ou pelas portas da igreja, chega aquela unção, está sobre nós, a glória de Deus é palpável, a gente sente a presença de Deus, é muito bom. E aquela igreja, aparentemente, por quem passava, ela estava avivada, mas aquela igreja por dentro, ela estava morta. A igreja de Sardes, querido, era uma das 7 igrejas que estava morta espiritualmente. Mas por fora, ela se mostrava uma igreja viva. Oh, meu Deus. Eu sei que o Senhor está falando para alguns aqui nessa noite. O Senhor sabe que muitos, às vezes, se parecem avivados, cheios da presença de Deus, mas por dentro estão mortos espiritualmente. Não tem mais aquela chama acesa, porque o pecado está dentro dela. E o Espírito de Deus começou a gemer em favor daquela igreja. Mas, queridos, eu tenho uma palavra para dar para vocês.
que Deus está aqui nessa noite. E Ele quer fazer com que você, que esteja passando por um problema, que esteja em meio ao desânimo, esteja em meio frio espiritualmente, que Ele quer trazer uma boa obra, quer trazer transformação na sua vida. Ele quer te aquecer, Ele quer fazer que a chama do Espírito de Deus esteja sobre você. Aleluia. Deixa eu tomar água. Ah, pastora, mas é difícil. Às vezes nós passamos por situações, queridos, que nos deixam angustiados, tristes, até mesmo gera dentro de nós um vazio. Mas o Senhor também, queridos, conhece a sua dor. Eu quero dizer que o Senhor também conhece, queridos, a sua angústia. O Senhor Deus também conhece a sua aflição. O Senhor Deus conhece, queridos, aqueles períodos que você passa ruim na sua vida, que você sente uma dor, uma angústia muito grande no peito, que o Senhor conhece as suas tribulações, que dentro de você, às vezes, querido, dar aquela dor que aperta o seu peito e até pulsa. O Senhor também conhece. O Senhor também conhece as suas madrugadas de sono perdida, orando e chorando por algo que você tanto espera. O Senhor conhece. O Senhor Deus conhece aquela dor, aquela angústia, quando você está triste, quando você está passando por um período que você se vê só, que você olha e vê que não tem saída, que te deixaram, queridos, em meio a um deserto, em meio também de um mar, e que você começa a chorar e clamar e dizer: Senhor, aonde tu estás também? O Senhor conhece, o Senhor vê a sua angústia, a sua dor, os seus gritos de clamor e de choro que apertam o seu peito. O Senhor conhece, Ele conhece. Mas, queridos, o que o Espírito Santo de Deus gritava em alto e bom tom para a igreja de Sardes, para aquela igreja que parecia ter um grande avivamento, gritava para eles e falava: não é a sua eficiência, não é o louvor maravilhoso que você canta, não é a dança maravilhosa que você faz, igreja, não é a pregação maravilhosa que você tem, ou a heresia. O que o Espírito Santo de Deus gritava para a igreja de Sardes era sobre a morte espiritual, sobre aquela aparência que aquela igreja estava. E o Senhor grita nessa noite: crente, não vive de aparências. Diga para o seu irmão assim: crente, não viva de aparências. Seja crente raiz. Queridos, o crente tem que ser um crente raiz, aquele crente que está dentro, firmado na rocha, na pedra angular, que é a palavra de Deus. Nós que estamos firmados na rocha, o que está dentro não é arrancado. Oh, aleluia! Estamos firmes. Igreja, existe uma rocha, existe uma pedra, e quando você é fiel, você é fincado na rocha. A sua raiz é firmado na palavra. A palavra do Senhor diz: guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. E você não peca, você não é arrancado da rocha, você fica firme lá. Não devemos viver de aparências. Ela foi repreendida várias e várias igrejas, várias e várias vezes, perdão, por causa daquela aparência. Oh, queridos,
dia assim que a gente olha pro crente e fala assim: nossa, crente, você tá rindo à toa, sabe? Tá aquele crente sorridente de canto a canto, Colgate, né? Mas por dentro ele tá ferido. Quantos crentes já passaram por isso? Eu já passei. Quantas e quantas vezes, crente, você, filho e filha de Deus, teve que se levantar da sua cama nos dias maus, nos dias chorosos, nos dias impetuosos, e tem que se pôr de pé e rir. E na verdade quem passa e vê: nossa, como eu quero ser como aquela pessoa, aquele crente que está rindo. Mas sabe Deus o que está dentro do seu coração? Sabe Deus o que tem se passado dentro do seu coração? Como que você está por dentro, triste, frio, desanimado, angustiado? Aquele crente sem sabor, para ele tanto faz, nada tá bom, nada. Você vem na igreja, aquele crente que é cheio do Espírito Santo, pula, brinca, ora, sapateia, rola, dança, ele tá lá, frio, sem sentir a presença de Deus. Oh, queridos, então aquela igreja estava assim, fria. Ela estava morta espiritualmente. E Jesus, quando o Espírito Santo de Deus dá a revelação a João para escrever aquela carta, ele estava mandando uma mensagem para a igreja de Sardes, dizendo assim: ora, mas a igreja que está viva está morta? O que é isso? Que igreja é essa? Queridos, não é o tempo de estarmos mortos. Não é o tempo, queridos, de estarmos mortos espiritualmente. Agora chegou o tempo em que nós temos que nos pôr de pé, estarmos vivos, avivados, cheios do Espírito Santo e da graça de Deus. É o tempo de estarmos como igreja do Senhor, cheios da presença, com a chama ardendo no altar e nos nossos corações. É isso que o Senhor está falando, igreja. Aviva a tua obra nos meios desses anos. Eu te chamei para você ficar sentado aí. Eu te chamei para você ficar olhando. Então, amados, eu tenho uma palavra para dizer para você. Escute, preste bem atenção. O Senhor Deus está dizendo que o importante para você não é o que os outros estão pensando de você, sabia? Isso não é importante, sabe, Lu? Não é importante para Deus, nem para você, o que os outros pensam de você. O que estão lá fora, olhem e veem e falam: isso não é importante. Olha, lá vai a pastora Silvana, e aquela crente ali. Olha, lá vai o Thales, o apóstolo. Olha, lá vai o Romo, profeta. Isso não importa, igreja. Igreja bonita, igreja cheia, isso não importa. O importante para você, igreja, é ser fiel a Deus, cumprindo os princípios e cheios do poder de Deus. Tome posse, igreja, porque nessa noite o Senhor te chama para tomar posse do poder de Deus, ser cheios de Deus. Escute bem, você
Tem que ser fiel a Deus, queridos, em todo o tempo. Não só de boca para fora. Ah, você é crente? Ah, eu sou. Ah, você é pastor? Ah, eu sou. Ah, eu sou evangelista? Eu sou. E aí? Não. Você, igreja, tem que ser fiel a Deus por dentro e por fora. É algo, queridos, que sai de dentro. A palavra do Senhor diz que no nosso interior fluirão rios de água viva. Toma posse, igreja, escute, do seu interior nessa noite vai fluir rios de água viva. Você vai ser cheio, você vai evangelizar, você vai falar, você vai pregar, você vai proclamar o evangelho. Eita glória! Oh! E o Senhor quer você vivo por dentro e por fora. É de dentro para fora. Tem até uns louvores aí que cantam que eu não sei cantar. De dentro para fora, de dentro para fora. É assim que o Senhor te quer. Temos que ter luz na cabeça. Tem um salmo que diz assim, que o óleo tem que estar sobre a nossa cabeça. Nós temos que ter a luz na nossa cabeça, fogo no coração, óleo sobre a nossa cabeça e fogo no coração. As chamas de Deus têm que estar de dentro para fora, fluindo, enchendo, transbordando, trazendo a unção sobrenatural sobre esta igreja. Glória a Deus. Jesus conhece a verdade no seu interior. Não sou eu que vou falar. Não adianta disfarçar. Há muito tempo atrás, quando eu me converti, a gente ria de uns irmãos, a gente chamava eles de crente 007. Quem já ouviu isso? Levanta a mão aqui. Como assim, pastora? Agente secreto crente. Já viu isso, Cíntia? Ah, pastora Silvana é crente? Pastora? Nem sabia. Nunca pregou para mim, nunca me levou na igreja, nunca fez o convite. O seu marido é crente? Que crente é esse? Você tem certeza? O pior é que eles ainda falam assim 2 vezes. Olha para você tem certeza? Não, peraí, nós estamos falando da mesma pessoa, da pastora Silvana? Estou usando o meu nome, tá, queridos? Para não usar o nome de ninguém. É assim. Aí, quando um outro crente, que é da mesma igreja que você, faz um convite para aquela pessoa, aí a pessoa chega na igreja, ela senta no banco, ela vê a pastora Silvana e fala: gente, aquela mulher dessa igreja. Que vergonha, crente. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês nessa noite. Só levanta a mão aqueles crentes que são corajosos. E digo para você que a coragem é filha da fé. Tá pronta, igreja? Quantos agentes 007 estão aqui hoje? Levanta a mão. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, que essa igreja é uma igreja de crente, é uma igreja de servo de Deus, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Mas, vamos continuar. No verso 2 de Apocalipse, capítulo 3, diz assim: Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Sê vigilante, igreja. O Senhor dizia para Sardes, está dizendo para você hoje, aqui nessa noite: crente, você vigia? Diz aí, você vigia, crente? Ser vigilante. A palavra vigilante significa observar atentamente, tomar cuidado, acorda, estar acordado para o que está acontecendo
últimos dias. A igreja está clamando, a terra está clamando, está chorando, o Senhor está dizendo, o Espírito está dizendo à igreja: acorda, igreja, acorda, igreja, acorda, igreja. Será que eu tenho que te sacudir? Tem a mãe quando vai acordar o menino de manhã, que não levanta, né, Eurete, por nada. Tem hora que dá vontade de você passar a mão no balde, igual eu vi num filme por aí afora. Ah, vai acordar não? Aí ele levanta. Será possível que tem que fazer isso com você? O Senhor está dizendo: você vigia. Vigia, crente, ser vigilante e confirma. Ah, meus amados, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Às vezes nós oramos assim, fala assim: ai, Senhor, eu quero ser igual um sentinela. Sabe o que o sentinela faz? Quem sabe aqui, levanta a mão. O sentinela, ele fica na torre, em cima dos muros. Naquela época existiam os grandes muros das cidades que separavam. Em cima dos muros existia uma torre. E deixa eu te falar, naquela torre estava lá um sentinela na brecha, naquele espaçozinho assim da torre, vigiando, 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 vigiando. Será que eu e você estamos como sentinela? Será que eu e você estamos na torre de vigia, vigiando? Não vigiamos, queridos. Caímos nas artimanhas do maligno. Somos pegos pelas pegadinhas mundanas de filmes, celulares, televisões, artimanhas do maligno, e não vigiamos. E nesse não vigiar, nós esfriamos espiritualmente. E aquele irmão estava escrevendo uma carta e dizendo para a igreja: ser vigilante todo o tempo. E dizia assim: confirma os poucos que ainda existem dentro da igreja de Sardes, que não estão mortos espiritualmente. Ainda existia um povo lá dentro daquela igreja que não tinha morrido. Existia um povo cheio da presença de Deus em meios mortos. Quando a gente começa a ver filmes de guerra, existem filmes assim que a gente olha no campo de guerra e vê um monte de soldados abatidos, deitados no chão, mas de repente, não é o soldado Ryan, tá? Nem o último, como é que é? Até o último homem, mas eu não sei. Levanta-se um soldado do meio daqueles mortos e está de pé. Então, no meio daquela igreja que estava morta espiritualmente, existiam ainda meia dúzia de crentes firmes na fé de Deus. Não importa como a igreja está hoje, eu e você ainda estamos firmes. Não estamos mortos, estamos vivos. É isso, queridos. Então, quando você vigia crente, você se torna um crente sóbrio. Sóbrio, pastora? Como assim? A sua mente está limpa e focada no alvo, que é Jesus. Eu acho que, se eu não me engano, é o Salmo 122 que diz: como flecha nas mãos do arqueiro. É a juventude. Então eu e você, igreja, somos flechas na mão do arqueiro, lançada para o alvo, que é Jesus. Mira no alvo, igreja, essa noite, e lança-se nesse alvo, igreja. Não perca o foco, não perca o equilíbrio,
Não durma. Efésios 5:14 diz assim: pelo que diz, desperta. Dá um cutucão no seu irmão assim, que a gente não pode balançar e pegar. Fala, crente, mais forte, crente, desperta. Mais forte, igreja, crente, desperta. Olha, você está dormindo. E diz que é crente. Queridos, desperta. Ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5:14 diz isso, desperta. Se levanta, igreja. Cristo vai te iluminar. Eu sei que às vezes você tem passado por situações, como eu disse no início, que te deixa desanimado, tristonho. Às vezes você olha assim, ai pastora, não quero ir para a igreja não. Ai pastora, hoje eu estou tão triste. Igual eu falei com a Aurete lá, eu estou triste. Eu acho que foi com a pastora Osília. Ai pastora, hoje eu tô com vazio assim e não quero ir não. Igreja, ponte de pé. Se você está com aquele vazio e desânimo, é agora que você tem que entrar a casa de Deus, no átrio, nos santos dos santos, e colocar o seu joelho e orar e pedir para você ser forte. Essa é a hora. Eu sei, queridos, que nós também estamos passando por um período difícil. Mas se nós cedêssemos, se nós nos desanimássemos, e se nós se esfriássemos, Jesus, que é o autor, que é o consumador, Ele está te chamando, Ele está te tirando de onde você estiver para estar guerreando. Não é fácil guerrear. Eu tenho uma palavra profética para vocês nessa noite. Quem quer receber, levanta a mão. Escute, igreja, recebe aí. Assim diz o Senhor, que Ele está te despertando para um avivamento nesses dias. O Senhor está aquecendo seus corações com uma chama viva para você proclamar o evangelho dEle nesses dias. Recebe aí, dá um aplauso. Aleluia, glória a Deus. Será que nós estamos mesmo vigiando, confirmando a nossa fé, ou estamos simplesmente brincando de ser crentes? A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Oh, meu Deus, o mundo lá fora jaz do maligno, jaz. É dele. É dele. E às vezes alguns crentes brincam, acham que é tudo brincadeira. Que nada, eu já estou salvo mesmo, eu já vou para a glória, eu já estou lá em cima praticamente. Tem uns crentes que falam assim, não estou nem aí, achando que o mundo é brincadeira, que é tudo maravilhoso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós não estamos nesse mundo aí, nós não fazemos parte desse mundo. Nós não pertencemos ao que está lá fora. Nós pertencemos ao que está aqui dentro, a Jesus. Queridos,
E nós nos encontramos batalhando diariamente. Deus está pedindo àquela igreja naquele tempo, confirma. E aí essa meia dúzia de crente, e Deus está falando hoje, confirma. Ô igreja, eu quero confirmar para vocês que vocês estão salvos. Escute, eu quero dizer para vocês que vocês estão firmados na rocha. Eu quero dizer que vocês têm muita fé, mas precisamos continuar caminhando. Precisamos continuar batalhando, mesmo que a apatia venha, mesmo que a frieza venha, mesmo que a falta de dinheiro venha, que é todo dia, né? Mesmo que as contas venham, mesmo que a tribulação venha, mesmo que alguém da família está enfermo, mesmo que alguém da família está se perdendo, nós precisamos confirmar e estar firmes em nossa fé. Não é fácil, dias difíceis, mas precisamos estar cheios da presença e do poder de Deus. Ah, pastora, nós estamos passando por um período difícil, um período, pastora, que não, com que veio sobre nós, nos abateu, que nós não conseguimos às vezes pregar, nós não conseguimos às vezes falar, pastora, está difícil, está doendo aqui, não sabemos qual foi o propósito de Deus, mas pastora, tem dias que não dá vontade de falar do amor de Deus, mas precisamos falar, precisamos pregar. Queridos, não importa o que aconteça, não importa o que você está passando hoje, mesmo que sobrevêm tribulações, angústias, dores, queridos, mesmo que as pessoas te julguem, falem mal de você, dizem a seu respeito, isso não vai importar. O que importa é que Jesus diz a seu respeito. O que importa é que Jesus diz: esse é meu, esse é crente, esse é fiel, esse prega, esse fala, esse ganha. Isso que importa para ele. Isso que importa para mim, para você, igreja. Verso 3, eu já estou quase terminando. Pois a pastora Daniela pode me dar o sinal aí. Verso 3, parte A, diz assim, quem quiser acompanhar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Queridos, não importa o quanto nós aprendemos, nunca devemos abandonar a palavra, devemos sim nos arrepender, guardar e devemos ouvir e ser obedientes. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 28, se nós formos obedientes à palavra, nós, queridos, alcançaremos, seremos bênção, as bênçãos de Deus estarão sobre nós, a glória de Deus estará sobre nós. Sabe, queridos, escute, ouça bem, o que vai te pôr de pé e te sustentar é a palavra de Deus, não é nada mais. Escute só, pode haver o hino do inário mais lindo que for, pode haver uma música gospel mais linda que for, pode haver qualquer outra coisa, mas o que vai te sustentar é a palavra de Deus. É você parar para ouvir Jesus falar com você, igreja.
sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Eu não tinha parado para me atentar. Nós estamos muito acelerados, sabe? Nós não paramos. Nós queremos tudo muito rápido. Nós não paramos para ouvir Jesus falar conosco. A gente para qualquer coisa, sabia? A gente para ir no salão de beleza, as mulheres. Os homens param para ir pagar as contas. As mulheres param para lavar vasilha. Os homens param para poder fazer as suas tarefas de casa, os seus trabalhos. Mas quando é para parar para ouvir Jesus falar, a igreja não quer parar. Aqui fala que tens recebido e ouvido e guarda. A igreja não quer, não tem mais tempo para ouvir Jesus falar com ela. Não quer abrir os ouvidos espirituais para ouvir o Espírito dizer para ela as boas novas. Não quer. Não tem tempo para ouvir Jesus falar. Não tem tempo para sentar. Quando você começa a ler os evangelhos, você começa a caminhar dentro da vida de Jesus. E quando você começa a se atentar, o povo que seguia Jesus era um povo que parava para ouvir Jesus falar. Era um povo que se assentava na areia. Era um povo que se assentava nos montes. Era um povo que parava em frente aos templos, mas parava para ouvir Jesus falar. E hoje, o povo de hoje não quer ouvir, não quer parar os afazeres. Mas eu não tenho tempo, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que buscar menino na creche, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Aí eu levanto de manhã, eu vou escovar os dentes, eu vou no banheiro, eu saio correndo, vou para o trabalho, volto do trabalho, vou fazer janta, vou fazer aquilo, vou assistir meu marido, vou isso. E a palavra não entra dentro do coração e dentro dos ouvidos. Não. Vira para o seu irmão e diz assim: você tem parado? Você tem parado para ouvir Deus falar? Eu vou te falar uma coisa. Enquanto eu estava aqui, Deus tinha me falado assim: sabe quando você não para me ouvir falar? Eu faço você parar para me ouvir. Não adianta, queridos. Deus faz situações, te põe à prova de uma tal maneira que você olha e fala assim: agora eu vou parar e vou falar com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Eu não era para eu passar por essa prova. Por que meu filho está doente? Por que a minha mãe faleceu? Por que o meu marido foi embora? Por que isso? Por que aquilo? Aí você para. Você é posto à prova de uma tal maneira que você tem que parar para ouvir Jesus falar com você, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele vai falar com você de qualquer maneira. Ele vai te parar. Sabe, queridos, mas quando o crente até quer ouvir Jesus falar, ele até senta no banco, igual vocês estão aqui, e eu também fico, às vezes. Mas, às vezes, meu corpo está aqui, a alma está lá fora. Quantas e quantas vezes, queridos, eu e muitos de nós nos assentamos no banco dessa igreja e a nossa mente está lá fora.
Não estamos com a mente em Cristo, não estamos focados no Senhor. Estamos lá fora pensando nas coisas que tem que acontecer, que estão acontecendo, e não paramos para ouvir. Vou te falar uma coisa. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, amém? Levanta a mão. E se Jesus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele quer falar com você, está dizendo assim: você está aqui hoje, a sua mente está lá naquele problema, mas eu vou resolver aquele problema, aquela situação. O Senhor vai enviar os anjos dele para ir lá aonde a sua mente está, porque a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E eles irão nessa noite, queridos, para falar, para resolver os seus problemas. O céu está aberto hoje. O céu está aberto hoje. E a glória de Deus está neste lugar. E o Senhor irá fazer. Eu te escolhi, igreja. Eu te escolhi. E te tirei de trás das malhadas. Eu te escolhi e te tirei do ventre da sua mãe, te trouxe do ventre da mãe para ser minha, igreja minha. Você não está aqui à toa, amado, sabia? Você não é um mero caso, você não é um acidente de percurso, você não é gravidez indesejada, não. Foi o Senhor que te criou e te formou e te trouxe aqui hoje para você receber da glória dele. Dá um aplauso para o Senhor. Aleluia. O Senhor pede que você vigie, porque Ele virá como ladrão. Sabe por que o Senhor estava falando assim? Porque o ladrão, ele não avisa quando ele vai entrar na casa dos outros, tá? Ele não toca a campainha e fala assim: ó, tô indo aí, hein? Vou te roubar, né? Ou ele liga pro seu celular e manda um zap e fala assim: ó, vou te roubar hoje. Avisa o ladrão? Não. Ele te pega de surpresa quando pensa que não. Você está andando na rua com a sua bolsa, vem um ladrão, rouba a sua bolsa. Ah, você estacionou o seu carro ali. Quando você vem com a chave, cadê o carro? É assim que o Senhor está dizendo. Você não saberá. Eu virei, queridos, como um laço tristonho. Aqueles que estão firmados e confirmados na fé subirão com a glória de Deus. Aqueles que não estão ficarão. Não sabemos o dia e a hora que Ele vem, mas cantamos Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, levar a sua igreja. Mas pastora, estou terminando, tá, pastor? Estou terminando. Aleluia! Gente, se vocês souberem o tamanho da unção que está neste lugar. Oh, aleluia! Mas, queridos, continuando. Então, nós não estamos preparados às vezes, pastora. Eu estou passando por um período de frieza espiritual muito grande. Eu não sei o que fazer e não sei como agir. Oh, eu não sei o que aconteceu. Que um dia eu era um crente pentecostal, canela de fogo, do repleplé, da unção de Deus. Um dia eu saía para evangelizar e ganhava almas. Outro dia eu subia no morro e pregava para traficante. Outro dia eu ia para a esquina e pregava para prostituta. Hoje não sou nada. Estou desanimado.
não tenho vontade nenhuma, quero nada com nada. Deixa para o pastor Luiz, deixa para a pastora Daniela, deixa para a bispo. Estou muito cheio de pecado, pastora. Eu estou cheio de pecados, e quem aqui não está, queridos? Todos nós pecamos. Mas deixa eu te contar uma coisa, uma novidade. Escute. Sabe isso aqui? Sabe isso aqui? Isso é uma cruz. Olha bem para ela. Amados, eu quero dizer, o lugar aonde você deve ir e deve estar é o pés da cruz. É aqui neste dos pés da cruz que você deve ir, que você deve falar de tudo aquilo que tem te trago apatia, que tem feito você pecar, tudo aquilo que tem feito você errar. E quando você vai aos pés da cruz e você olha para a cruz, você vê que ela está vazia, porque Jesus vive, Ele vive, e Ele virá para buscar a sua igreja. Ele vive, queridos, e é aqui que é a nossa vida, é na cruz, o Redentor vive. Oh, queridos, mas você chegando nos pés da cruz, você vai deixar lá todos os seus pecadinhos. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Você vai deixar todos os seus pecados. Você vai se humilhar. Você vai chorar. Você vai dizer o quanto que você é pecador. Você vai dizer: Senhor, olha para mim, eu pequei, eu forniquei, eu xinguei, eu adulterei, eu roubei, eu fiz tudo isso. Aí você vai dizer assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu Pai, meu Salvador, aqui estou eu diante do pé da cruz, deixando tudo aquilo que tem me atrapalhado de ter um encontro contigo. É nos pés dessa cruz que eu tenho deixado tudo aquilo que tem me prendido de pregar a tua palavra. É nos pés da cruz que eu tenho deixado tudo aquilo que tem me atrapalhado de viver as promessas de Deus. É na cruz. É na cruz. Escute. Ouça. No verso 5. Final do verso 4 para o verso 5. Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Ao que vencer, será dado. Escute, ao que vencer, será dado. Ele não te cobrou nada. A salvação é de graça, igreja. Ele pagou um preço por mim e por você. É dado, é de graça. Oh, aleluia. Oh, você herdará a glória. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus quer falar contigo nessa noite. E quando Jesus falar, abra bem os seus ouvidos. Vamos fazer um ato profético aqui nessa noite.
Põe a mão nos seus ouvidos, assim, nos dois. Põe a mão e eu vou orar. E você vai orar e vai dizer: vamos orar. Pai, nessa noite colocamos a tua igreja nas tuas mãos e te pedimos, Deus, abra os nossos ouvidos espirituais, que possamos ouvir da tua palavra, que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Oh, igreja, nessa noite esteja atenta e ouça: o Senhor quer você. A partir de hoje, você não terá mais surdez espiritual. Eu profetizo que a partir de hoje, essa igreja terá os ouvidos abertos para ouvir e se entregar diante de Deus. Mas, para fechar, o Senhor diz assim: arrependei-vos e convertei-vos. Queridos, é tempo de arrepender, é tempo de se converter. É muito provável que o Senhor quer que você se arrependa. Desde o Antigo Testamento ao Novo, o Senhor está falando com a igreja: arrependei-vos e convertei-vos. Queridos, o Senhor vai falar com você, mas deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, o Senhor quer você, depois o outro. Sabe que às vezes a gente fala assim: eu estou crente mesmo, eu sou convertido. Quem precisa se arrepender é a pastora Silvana. Quem precisa se converter é a pastora Silvana. Não. O Senhor quer você primeiro. O Senhor quer te vestir de vestes brancas para você passear com Ele. Ele quer te salvar. O Senhor quer você para salvar. E se tem uma coisa que o Senhor quer fazer com esta igreja nessa noite, igual Ele fez com a igreja de Sardes, sabe o que é? É te dar poder. Quem quer receber, levante a mão. Escute, igreja, escute bem. O Senhor nessa noite quer te dar poder. Se o Senhor te deu poder, recebe. Sabe por quê? Porque a palavra dele diz que se Ele te deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, se Ele te deu poder para expulsar demônios, Ele vai te dar poder nessa noite para você vencer tudo aquilo que tem esfriado a sua fé, tudo aquilo que tem te feito como um crente frio, um crente morno, um crente apático. Ele quer te dar poder para vencer aquilo que tem tirado você do foco. Eu quero fazer um convite à igreja. Pode começar a cantar, pastor. Pode cantar. Eu quero fazer um convite à igreja. Ou a pastora Luciana. Eu quero chamar aqui na frente aqueles crentes corajosos que... Escute o que eu vou falar. Mas pode continuar, pastor, não me atrapalha não. Aqueles crentes corajosos que vão confessar que estão frios espiritualmente, que têm passado por períodos de tribulações, de angústia, que tem dado desânimo, que tem dado você uma frieza. Eu te convido aqui na frente para nós orarmos por você.
Eu te convido a você receber poder do alto, para você estar cheio, para poder enfrentar tudo aquilo que tem te atrapalhado. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei o que você tem feito, ou o que você está sentindo, o quanto você está hoje. Eu não tenho termômetro não, igreja, para medir o tamanho da sua frieza, mas eu te faço um convite, igreja, venha receber renovo nessa noite. Está no seu Eu quero os pastores aqui comigo.